somos alunos da Universidade Federal de Rio Grande e no trabalho de hoje iremos abordar sobre o tema Sociedade Afluente Original, Cultura na Prática. Este trabalho foi desenvolvido para a disciplina de Antropologia Sociocultural e é composto por mim, Isabela Oliveira, Ana Carolina, Brian, Eduarda, Gabriela, Ingrid Teixeira, Ingrid Soares, Isabela Álvares, Cristal, Luana e Safira. Marcia David Salins foi um antropólogo que nasceu na década de 30 em Chicago, nos Estados Unidos, e faleceu em abril desse ano. Ele foi um antropólogo que teve grande influência e foi pertencente da escola neoevolucionista. E nesse contexto ele se baseou em dois autores, o Julian Stewart e Leslie White. A Leslie White, ou Wesley White, defendia que a evolução da sociedade se dava de uma forma complexa. Ela falava que a evolução era unilinear. E tinha grande calçamento na evolução das tecnologias energéticas que os homens usavam. E enquanto o Stuart falava que as sociedades evoluíam a partir de multilinearidade, porque dependia dos fatores econômicos, políticos, ideológicos e religiosos. O trabalho de Salins foi uma sintetização das duas teorias, porque ele traz os fatores biológicos somado com as particularidades geográficas e temporais. Então, é assim que ele explica como pode ter acontecido o processo de evolução das sociedades e como a cultura influenciou elas. Fontes de concepções errôneas. Primeiramente, Marshall Salins cita a opinião antropológica da época em que escreveu o texto sobre caça e coleta. Mera economia de subsistência. Lazer limitado, salvo em circunstâncias excepcionais. Busca incessante de comida. Recursos naturais pobres e relativamente incertos. Ausência de excedente econômico. Máximo de energia de um máximo de pessoas. Para exemplificar essas opiniões, Salins nos apresenta dois povos que haveriam de possuir escassas riquezas econômicas para a opinião antropológica. O primeiro povo são os aborígenes australianos, que viviam na região central de Queensland. Em sua concepção, esse povo usufruía de uma grande variedade de gêneros alimentícios, mas a quantidade utilizável de cada alimento seria muito pequena. Assim, somente a utilização mais intensiva tornaria possível a sobrevivência. O segundo povo são os caçadores e coletores nômades, na América do Sul. Esse povo não satisfazia suas necessidades mínimas de subsistência. Por isso, se deslocavam constantemente em busca de comida. Assim, consequentemente, faltar-lhes-iam horas de lazer para atividades não ligadas à subsistência. Entretanto, Salins afirma que esse ponto de vista tradicional é uma opinião incorreta sobre a economia de caça e coleta. Então, ele questiona: seria mesmo tão paradoxal sustentar que os povos caçadores possuem uma economia afluente, apesar de sua pobreza absoluta? Embora ricamente dotadas, as sociedades capitalistas modernas consagram-se à proposição da escassez. O primeiro princípio dos povos mais ricos do mundo é a ineficiência de meios econômicos. O aparente status material da economia não parece indício de perfeição. Sendo assim, faz-se necessário que alguma coisa seja dita sobre o modo de organização econômica. Primeiramente, o sistema de mercado industrial institui a escassez de modo jamais visto em qualquer outra parte. Nele, a produção e distribuição são organizadas através do comportamento dos preços, e todos os meios de vida dependem de ganhar e gastar. A insuficiência dos meios materiais torna-se o ponto de partida de toda atividade econômica. O empresário é colocado frente a investimentos alternativos de um capital finito, e o trabalhador frente às escolhas alternativas de emprego remunerado. E assim, o consumo é dupla tragédia. O que se inicia com insuficiência terminará em privação. Com isso,
é importante destacar a diferença entre o que é acessível e o que é alcançável. Ao mesmo tempo em que produz uma divisão internacional do trabalho, o mercado torna acessível um batalhão ofuscante de produtos. Há toda essa demasia de produtos acessíveis ao homem, mas nunca todos estão ao seu alcance. Nessa perspectiva, conclui-se que toda aquisição é simultaneamente uma privação, pois toda compra, de alguma forma, é a falta de outra coisa, e percebe-se que essas privações que são impostas acabam indo muito além do material. Assim, é a partir dessa escassez decretada por nossa economia e voltando a olhar para os caçadores que surge o questionamento. Mas, se o homem moderno, com todas as suas vantagens tecnológicas, ainda não conseguiu os meios, que chance possui um selvagem desprotegido com seu insignificante arco e flecha? Pesquisas sobre as condições de povos nômades ou populações nativas que não seguem o modo capitalista são sempre vistas de forma negativa, pois parte da forma que o pesquisador aprendeu que os seres humanos devem viver. Seja pela incapacidade do pesquisador de vivenciar realmente outros modos de vida, seja porque seus próprios conceitos o impedem de ter uma opinião imparcial, o fato é que as sociedades consideradas pobres ou de difícil subsistência têm ampla variedade de recursos e, mesmo em locais e épocas escassos, os povos locais têm conhecimento de onde e como adquirir os recursos necessários. É visível que o período paleolítico foi marcado por uma vida nômade, obtenção de alimentos, caça e pesca. Entretanto, com a Revolução Agrícola, há aproximadamente 10.000 anos, os seres humanos passaram a dedicar grande parte do tempo manipulando a vida de animais e plantas. Assim, surgiu a esfera neolítica. Algumas pessoas falam que tal cenário foi um grande avanço, mas depende da perspectiva, posto que plantações como o trigo exigiam do ser humano muito trabalho, desde o amanhecer até o entardecer. Então, pode-se dizer que as plantações domesticaram os seres humanos. Com isso, as pessoas foram obrigadas a se instalar permanentemente perto das plantações. No entanto, plantações como o trigo não deram segurança econômica, visto que a vida de um camponês tinha menos segurança do que de um caçador-coletor, pois os caçadores poderiam conseguir sobreviver muito mais em tempos difíceis, dada a diversidade de espécies para caçar. Entretanto, os camponeses dependiam unicamente de uma plantação. Então, em situações de clima difícil, já eram afetados com a fome. Compreende-se assim que a transição do Paleolítico para o Neolítico não deve ser vista apenas como algo positivo, dado o desfecho da história da humanidade. Desse modo, alguns estudiosos acreditam que a Revolução Agrícola tenha sido uma armadilha de luxo para as pessoas, uma vez que os humanos pensaram que haveria uma vida mais fácil com a agricultura, mas isto desencadeou forças imensas e demasiadamente tempo, tornando os humanos escravos do trabalho. Sendo que abundância e riqueza, em relação ao modo de vida de cada povo, é algo muito subjetivo. Então não pode-se dizer que o período neolítico foi superior ao paleolítico. Uma espécie de abundância material. Marshall Salins cita que a pobreza que teoricamente vivem os povos caçadores e coletores acaba se tornando uma surpresa, porque, na verdade, por exemplo, os bosquímanos, que são caçadores nômades da África do Sul e vivem no deserto do Kalahari, considerando as coisas utilizadas no dia a dia, tirando a alimentação e a água, desfrutam do que ele chama de abundância material. Eles são relativamente livres de pressões materiais, com exceção da comida e da água, como já mencionado, e eles adaptam seus utensílios aos materiais que existem em abundância à sua volta e que qualquer pessoa pode obter livremente. Por exemplo, madeiras, bambus, ossos para armas e implementos, fibras para cordas e mato para abrigos. Ou então, materiais que são pelo menos suficientes para as necessidades da população, e é por isso que vivem numa espécie de abundância material. A questão mais importante é por que eles se contentam com tão poucos bens?
porque para eles se trata de uma política, questão de princípio e não questão de infortúnio. Sem desejo não há falta. Mas não terão os caçadores tão pouca exigência de bens materiais por se encontrarem escravizados na busca de alimentos que exige a máxima energia de um número máximo de pessoas, não tendo tempo ou força para providenciar outros confortos? Ao contrário, alguns etnógrafos provam que a busca de alimento é tão bem sucedida que na metade do tempo as pessoas parecem não saber o que fazer. A extração da matéria-prima e a elaboração não envolvem um grande esforço, um grande trabalho. Salins até cita que o acesso aos recursos naturais é tipicamente direto, livre para qualquer um. A divisão do trabalho é predominantemente pelo sexo. Além disso, existe o costume da partilha, em que todas as pessoas podem participar da prosperidade geral. O ponto de vista europeu. O observador europeu tem a impressão de que os índios não dão nenhum valor a seus utensílios, como que se esquecessem completamente o esforço que exigiram para ser fabricados. Em um trecho do livro, é falado que eles não sabiam cuidar dos seus pertences, dobrar, lavar, colocar em ordem, que eles simplesmente empilhavam tudo na cabana, puxavam de lá para cá sem qualquer consideração pelos danos que poderiam sofrer. Mas na realidade, eles não se apegavam às suas poucas coisas e bens móveis, que eram frequentemente perdidos, porque eles também eram facilmente substituídos. Então, quanto menos eles possuíam, mais confortavelmente poderiam viajar. Assim, o que se estragava ocasionalmente era substituído depois. Por isso, eles são indiferentes a qualquer posse material. Eles não tinham esse senso de posse, que é uma necessidade tão óbvia para os europeus. Seus desejos são poucos e seus meios são abundantes, então eles são livres de preocupações materiais, eles não possuíam esse sentimento de posse e eram indiferentes a qualquer pressão material. Os caçadores e coletores não refrearam seus impulsos materiais, simplesmente nunca os instituíram. Nessa relação dos caçadores com os produtos, tem um ponto importante a ser destacado. Da perspectiva interna da economia, é errado dizer que os seus desejos são restritos, reprimidos, ou até mesmo que a noção de riqueza desses povos é limitada, porque essas frases implicam sugerir um homem econômico, uma luta do caçador com sua natureza profunda, como uma renúncia de poder aquisitivo que na verdade não foi desenvolvido. É uma supressão de desejos que nunca vieram à tona. Então, não significa que eles reprimiam essas vontades, eles simplesmente nunca desenvolveram elas. Além disso, se é uma grande dádiva se ver livre de um grande inimigo, os nossos selvagens, como o autor chama no livro, são felizes, porque a ambição e a avareza que propiciam um inferno e tortura para muitos dos europeus não reinavam em suas grandes florestas. Como eles se contentam com uma vida simples, nenhum deles se entrega ao demônio para adquirir riqueza. Nós somos inclinados a conceber os caçadores e coletores como pobres, porque eles não possuem nada, não acumulam nada. Mas talvez seja melhor, por essa razão, pensar neles como livres. Então, o autor encerra o tópico falando que suas posses materiais, extremamente limitadas, livram-nos de toda preocupação com necessidades diárias e permitem que usufruam da vida. Os bosquímanos e aborígenes eram considerados como povos com recursos econômicos sumamente escassos. Era uma prática antropológica comum essa ideia, porém ela foi rebatida através de testemunhos sobre como esses povos vivem. Abre aspas. Pode ser tirada uma conclusão, a de que os bosquímanos não levam uma existência abaixo dos padrões mínimos, ameaçados pela fome, como comumente se supõe. Fecha aspas. No último tópico do seu texto, Marshall Salins evidencia a importância de respeitar e aderir ao relativismo cultural ao propor uma reavaliação dos povos caçadores e coletores. E isso é perceptível quando Marshall afirma que a economia dos povos caçadores e coletores deve ser reavaliada, tanto quanto as suas realizações e suas limitações, deixando de lado, então,
tal visão etnocêntrica perante essas pessoas. Marshall também elucida o quanto essa população depende da necessidade de movimento para manter a produção em termos vantajosos, e também aborda a média diária de trabalho adulto na coleta de alimentos, que muitas das vezes é julgada, por meio do etnocentrismo, por ser um trabalho exaustivo e intenso, mas que, na verdade, ao olhar para os fatos, é uma atividade que exige menos horas do que alguns ofícios que são famosos na nossa civilização. Ademais, é possível relacionar tal texto com a obra de William Golding, publicada em 1954, chamada O Senhor das Moscas, que trabalha com as noções sociológicas de utopia, de Thomas Morus, e contrato social visível em Thomas Hobbes. Assim como os povos caçadores e coletores abordados por Marshall em seu texto, as crianças do livro O Senhor das Moscas, além de não possuir um governo hierárquico e uma sociedade estamental, visto que todas as pessoas são iguais entre si, priorizam também a mobilidade. Por meio das palavras de Marshall, podemos compreender que os caçadores e coletores e as crianças da obra de Golden são indiferentes a qualquer posse material, já que, quanto menos se possui, é possível viajar de maneira mais confortável e o que se estragou, ocasionalmente será substituído. Para a gente continuar repensando os povos caçadores e coletores, é importante entender que a manufatura de ferramentas, tecidos, utensílios ou ornamentos, embora de fácil fabricação, torna sem sentido quando começam a se tornar mais uma carga do que um conforto. A utilidade desses instrumentos e ferramentas diminui rapidamente, de acordo com a facilidade de transporte. Da mesma forma que a construção de grandes casas tornar-se-ia um absurdo, se devem ser rapidamente abandonadas. Então, ele só tem interesse somente por equipamento mínimo, valorização de coisas menores ao invés de maiores, desinteresse em adquirir 2 ou mais unidades da maioria dos produtos. Tudo que prejudica a mobilidade é descartado. E o infanticídio, eliminação dos velhos incapacitados para o trabalho, a abstinência sexual durante o período de amamentação de crianças, é uma forma deles controlarem a demografia deles para eles conseguirem continuar no seu modo de nômade de vida. Tudo que prejudicar a demografia, o transporte, vai ser eliminado. Os caçadores e coletores, eles mantêm uma opinião otimista de sua condição econômica, apesar das dificuldades que enfrentam algumas vezes. Por força das circunstâncias, têm um padrão de vida objetivamente baixo, mas visto de dentro de seus objetivos e dados seus meios de produção, todas as necessidades materiais das pessoas podem ser facilmente satisfeitas. A pobreza que impõe a ele, a sociedade atual, que impõe a esse tipo de vida, não é uma certa relação de bens, nem simples uma relação entre meios e fins. Acima de tudo, é uma relação entre pessoas. A pobreza é um estatuto social, invenção da civilização. Cresceu com a civilização como relação tributária, que pode tornar os agricultores mais suscetíveis às catástrofes naturais do que qualquer adelamento de inverno dos esquimós do Alasca. A etnografia dos caçadores e coletores é, em larga medida, registro de culturas incompletas, ciclos fases de rituais e trocas que devem ter desaparecido sem deixar rastros. Intergrupais foram atacados e alterados. Em resumo, o autor, ao considerar os caçadores e coletores a primeira sociedade afluente, antagoniza a noção de que eles viviam em escassez e explicita que, na verdade, viviam em abundância frente ao que precisavam para a vida. Nesse sentido, ele ainda afirma ser o molde da civilização capitalista atual, que vive em profunda escassez instituída de forma rude pelo sistema vigente. Por fim, o texto nos permite concluir como a visão etnocêntrica ainda é preponderante na análise das sociedades, e o autor, ao propor uma nova ideia, gera uma crítica à própria ciência como detentora dessa visão sobre o tema, nos levando a refletir sobre a necessidade de não ver o outro como melhor ou pior ao enxergá-lo pelas lentes da nossa cultura.